O som das imagens. Imagens que passais pela retina, porque não vos fixais. Um podcast de Carlos Magno. Imagens diversas, dispersas, por vezes desconexas, mas sempre paradoxais. Há imagens que é preciso saber ler, saber olhar, saber ver, interiorizar. A imagem da capa da revista The New European, por exemplo, traz uma bandeira inglesa coberta de cruzes como se fosse um cemitério. Mas as letras, essas é que falam. Reino Unido pós-Brexit, diz a revista The New European, um Estado falhado. Assim mesmo, um Estado falhado. É preciso vacinar a economia, escreve a Finance Monthly dos Estados Unidos. E a revista The Economic Times fala da grande reabertura, traz um carrinho de supermercado cheio de compras. A revista Be Kind escreve: é preciso aprender mais e viver melhor. E pergunta porque é que a educação é tão importante nos tempos que correm. Mas passe também os olhos pela revista American Theatre, uma plateia vazia, sem palco, só um candeeiro triste, como se fosse a última lâmpada de uma rua mal iluminada. Na revista Fashion de Toronto, uma modelo pouco mais que adolescente, Charlie Reynolds, gordinha, dita influencer de moda, de música e de cosmética. Charlie Reynolds faz selfies sozinha com uma fotomaton deitada no chão, fotografa o teto do seu próprio quarto. No Libération, Denis Lerouge, Daniel Cohn-Bendit, o rosto do maio de 68 em Paris, alemão de nascimento, agora mais gordo e mais conservador, critica aquilo a que chama o nacionalismo jurídico alemão e diz que com a Alemanha a Europa se está a suicidar. No La Dépêche, revista francesa, À vos masques é o título, como quem diz, às armas, e o jornal Milénio do México escreve que os diversos estados melhoraram os salários dos médicos perante a ameaça do Covid. No La Vanguardia de Barcelona fala-se da reconquista das esplanadas e a revista Wing põe o rosto de um homem enrolado com aquelas fitas que a polícia costuma colocar nos sítios de acesso temporariamente interdito. No Evening Star aparece a frase "Back to work we go", mas a Newsday alerta para o risco dos Estados Unidos abrirem cedo demais. Diz: será um perigo para todo o mundo. A Time insiste que a solução é a derrota de Trump nas próximas eleições. There's a right way to reopen America, e não é esta, aponta a fotografia de Trump. No jornal Extra, olho no lance, agora é como no vídeo ao árbitro, diz a revista brasileira, imagens ao milímetro da reunião do governo em que Bolsonaro diz que demite Sérgio Moro se a justiça brasileira lhe investigar a família. Na Zero Hora, também do Brasil, a manchete de Bolsonaro terá defendido a troca para blindar a sua própria família. Tudo isto já é passado, mas na New Scientist a pergunta continua sem resposta. Porque é que algumas pessoas ficam infectadas e outras não? A importância do nudge effect chama-se assim a atenção para seguir as regras e para o alertar do vizinho, nem que seja com um toque de cotovelo. Na revista Science, uma criança ainda na barriga da mãe e a legenda prevenir a doença, imunologia precoce. Mas os testes serológicos têm também destaque na imprensa global, como é o caso da revista Tempo, da Indonésia, assim mesmo Tempo, que escreve num misto de língua local malaio, inglês e espanhol e traz na capa um mini aparelho de testes, pondo em fila pessoas a passar pelo referido objeto. É difícil traduzir o que diz uma revista deste género, com tanta mistura de línguas, mas a ideia percebe-se pela imagem de que toda a gente anda à procura do mesmo em todo o mundo. No Le Monde ainda, o presidente francês de lado e o primeiro-ministro de frente. Quem está a enfrentar o vírus e quem ganha a confiança do eleitorado. No The Nation há um arranha-céus feito com livros. Os livros da Primavera 2020, com as pessoas fechadas em casa a ler, e ao alto do prédio o ranking com os nomes dos autores mais lidos. As imagens repetem-se, o globo com máscara continua a ser o retrato do mundo, luvas e máscaras sucedem-se com o grande ponto de interrogação. O Guardian a falar de uma batalha inacabada e o The Week a explicar que estamos perante uma experiência científica ou uma operação complexa. Não se pense, porém, que é uma cena de laboratório ou um bloco cirúrgico, não. A cena, a imagem, é de um governador de um estado norte-americano sentado na cadeira de barbeiro com várias pessoas protegidas com máscaras e fatos anti-infecciosos. Uma das pessoas traz o espelho, outra segura o iPad, outra corta o cabelo, mais outra mede a temperatura e o homem olha ao vazio como quem diz,
qualquer gesto que eu faça será sempre rigorosamente vigiado. E para isto não se prevê confinação nos próximos tempos, porque, como diz a Newsweek, entre a segurança e a privacidade não há escolha possível. O som das imagens. Um podcast de Carlos Magno.